meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Bom, essa semana, né, nós estamos voltando do recesso, né? Acredito que deu para todo mundo descansar um pouco, brincar, não é? Aproveitar, né? E essa semana estamos de volta com as nossas aulas, tá certo? Bom, eu peço que vocês peguem o livro didático, tá bom? Da disciplina de Geografia, tá certo? E abram na página 37, tá bom? E me acompanhem nas orientações, certo? E nas explicações, tá bom? Bom, também vale lembrar, tá certo? Que nós estamos iniciando o terceiro bimestre, tá certo? Nós concluímos o primeiro e o segundo bimestre. E agora estamos iniciando o terceiro bimestre, tá bom? Lá na página 37, nós temos o conteúdo Conhecendo o Clima. Nós vamos aprender um pouco, né, algumas informações sobre tempo e clima, tá certo? Que é algumas situações em que a gente, né, vivencia, né, é algo que está inserido no nosso dia a dia, tá certo? Nós temos assim, olha só, na página 37. Clima e tempo. Você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém elas não são sinônimos. Então, o que é que está trazendo de informação para a gente? Por mais que a palavrinha tempo e clima, né, elas estejam ligadas, tá certo? Mas elas não têm o mesmo significado, tá certo? Aí nós temos assim, tempo. Aí nós temos uma imagem, né, que diz o seguinte: leve o casaco, meu filho, o tempo está frio. Né? Às vezes no nosso dia a dia, a mamãe, o papai, né, pede para que você use um casaco, né, quando vai para a escola, ou coloque o casaco dentro da mochila, né? Ele tá querendo dizer o quê? Se você usar o casaco, o tempo está frio, não é assim? Ou pode ser que esfrie, então leva o casaco na mochila, não é assim? Na página 38, nós temos assim: o tempo hoje nas capitais. Nós temos um mapa, tá certo? Do Brasil todo e das regiões, das 5. E o que é que esse mapa tá querendo trazer pra gente de informação? Ele tá querendo nos dizer, tá certo? Que nas diferentes regiões do Brasil podem, né? O tempo pode ser diferente. Como assim, tia? Tem lugares que pode estar fazendo sol, tem lugares que pode estar chovendo, tem lugares onde o tempo pode estar nublado, certo? Então, ocorrem essas alterações nas regiões do Brasil, tá bom? E nós vamos ver também as imagens que tem aí na página 38, né? Sobre alguns equipamentos que auxiliam na previsão do tempo, né? Nós temos nos nossos celulares, né, aplicativos relacionados ao quê? A previsão do tempo, né? Por exemplo, se a gente pegar o celular da mamãe ou do papai, e aí a gente pode pesquisar, por exemplo, se amanhã vai chover, será? Então, eu preciso saber. Então, você pesquisa naquele, né, determinado aplicativo e dessa forma você consegue, né, ter essa informação antecipadamente. Não é assim? E aí, nós vamos ter alguns equipamentos que vão auxiliar, né, para ter essa previsão do tempo. Nós temos o primeiro, o termômetro. O termômetro vai indicar o quê? As temperaturas, né, máximas e mínimas. Se vai fazer muito calor, se vai chover, tá certo? Então, ele relaciona com a temperatura. Nós temos outro equipamento chamado biruta. Indica o quê? A direção dos ventos. E nós temos também a imagem do pluviômetro, né, que mede a quantidade de quê? De chuvas, né? Se passou tipo 30 minutos chovendo, eu quero saber a quantidade, né, de chuva que ocorreu naquele tempo. Então, eu uso esse equipamento. E nós temos também, né, os satélites, certo? Que trazem essas informações, né, sobre o tempo, né, para ajudar na previsão do tempo, tá bom? Na página 39, nós vamos falar, tá trazendo o quê? Informações agora sobre o clima. Nós temos assim:
Clima, variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessário o quê? A observação do tempo atmosférico por vários anos. Então, ele está querendo nos trazer essa informação, né? Sobre o clima, a gente tem que fazer uma observação durante alguns anos, né? Uma determinada quantidade de tempo para que a gente possa precisar, né, o clima daquele município, daquela região, tá certo? E nós vamos ter o mapa também das 5 regiões, tá certo? Do Brasil. Nós temos aí um pontinho, né, preto, certo? Que esse aí é onde fica o Distrito Federal, tá certo? E nós vamos ter, né, as 5 regiões do Brasil. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, certo? Nós sabemos que o nosso município, né, ele se encontra na região Nordeste, tá certo? E nós vamos ter assim, olha só. Nossa, Pedro, aqui na região Sul, onde você mora, é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. E Pedro responde, depois você se acostuma, João. É que você mora fora há muitos anos e já está acostumado com o clima quente do Nordeste. Então, pela fala de Pedro e de João, né, a gente já consegue perceber que a região Sul é uma região fria e já a região, né, a qual pertence o nosso município, o clima é quente, né, que pertence à região Nordeste, tá certo? Na página 40, nós vamos observar o quê? Alguns elementos do clima. Nós temos a umidade do ar nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo antes de o sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. Então a gente já sabe que nos lugares montanhosos, né, vai ter mais o que? Essa umidade do ar, tá certo? A chuva nas regiões onde existe floresta. É constante a presença de chuva e o clima sempre se torna mais agradável. Então, nas regiões, né, que tem mais floresta, ocorre mais a presença da chuva, tá bom? O vento, nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. Então, a gente já sabe que aí, né, lugares de litoral, onde tem praia, né, a maior presença do vento, tá certo? E aquela brisa agradável. O calor, há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino. Muitas vezes passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais o calor é uma constância. Então a gente já sabe, né, que nas regiões que há escassez de chuva, né, a temperatura, o calor, né, é uma constância. E nós temos assim, olha só. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. São eles 2 movimentos, o de rotação e o de translação, tá certo? O que é o movimento de rotação? É aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando o quê? Os dias e as noites, tá certo? Esse movimento de rotação que provoca os dias e as noites, tá certo? Vamos para a página 41. Nós temos também um movimento de translação. É aquele em que a Terra gira ao redor do Sol, de oeste a leste. Esse percurso dura o quê? 365 dias e 6 horas, ou 366 dias nos anos bissexto, que é o que? O responsável pelas estações do ano. É o movimento de translação, tá certo? O ano bissexto ele acontece de 4 em 4 anos, tá certo? No mês de fevereiro. Ele passa de 28 dias para 29 dias, tá certo? E quando isso acontece, a gente chama o ano de bissexto, tá bom? E nós vamos ter também na página 42
as 4 estações, tá certo? Aí nós temos a primavera, né? Acontece a partir do dia 22 de setembro, tá certo? O verão, a partir do dia 21 de dezembro. E o outono, 20 de março. E o inverno, 21 de julho, tá certo? Essas são as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, tá bom? Aí, na página 43, nós vamos ter: o homem descobriu e criou algumas estratégias, né, para lidar com o clima do planeta. Nós vamos ter, por exemplo, aparelhos, né, que vão ajudar, por exemplo, a diminuir o calor, como, por exemplo, o ar-condicionado, não é? O famoso ventilador, não é? Assim, quando a gente está com muito calor, a gente utiliza para diminuir, né, a temperatura, tá certo? E na página 44, nós vamos ter o início da atividade de hoje, tá certo? No número 1, você vai associar as colunas corretamente. A letrinha A é clima e a letrinha B é tempo atmosférico. Aí vocês vão ler as 2 frases, tá certo? E vai relacionar. Vai colocar a letrinha A, que é clima, ou a letrinha B, tempo atmosférico, tá certo? Esse é o número 1. Número 2, você vai encontrar no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizem o tempo atmosférico. Então, vocês vão procurar as 5 palavras. Pode ser o quê? Calor, chuva, frio, tá certo? São palavrinhas que se relacionem com o tempo atmosférico, tá certo? Número 3, observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Então, vocês vão escrever aí o nome dos equipamentos, tá certo? Utilizados, tá bom? Número 4, você vai escrever V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa. Então, vocês vão fazer a leitura das frases e vão colocar V ou F, tá bom? Página 45. Você vai completar a cruzadinha com os meios de comunicação por meio dos quais podemos saber a previsão do tempo. Que meios de comunicação são esses? Pode ser a internet, não é? O rádio, uma revista, tá certo? A televisão. Então, vocês vão completar aí, tá bom? Com as palavrinhas que eu citei. Número 6. Quais são os elementos que determinam o clima de um lugar? O que é que pode determinar o clima de um lugar? A chuva, né? Por exemplo. E aí vocês vão pensar em outras alternativas e escrever aí, tá bom? Número 7. Vocês vão fazer a correspondência das estações do ano, de acordo com os meses, tá certo? Número 1, por exemplo, a estação de calor. Quando é que começa a estação do calor? Aí vocês vão colocar. E assim, vocês vão fazer com o número 2, 3 e 4, tá certo? Número 8, vocês vão ligar os locais aos elementos que modificam o seu clima. Por exemplo, a montanha, né? Está relacionada ao quê? Eu falei para vocês, tá certo? Aí, ó, durante o vídeo. Tá relacionado ao quê? E assim vocês vão ligar floresta, litoral e sertão, tá certo? Então, quer dizer que vocês vão fazer do número 1 ao número 8, tá certo? Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida, tá bom? Vocês podem me procurar. Mandem mensagem, tá certo? No privado. Essa é a nossa atividade de hoje, certo? Boa sorte a todos e aguardo o feedback da atividade, tá certo? Beijos e até a próxima aula. Tchauzinho.